Aula de inglês particular ou em grupo? O que é melhor? Vem que eu te ajudo. Hello and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher. E o vídeo de hoje é focado nessas duas modalidades de aula que são oferecidas no Cambly. Aulas particulares, né, aulas individuais e aulas em grupo. You take the red pill. You stay in Wonderland. Se você já me acompanha há algum tempo, você com certeza já me ouviu falando sobre o Cambly, porque eu fui, inclusive, uma das primeiras influenciadoras brasileiras contratadas por ele para testar a plataforma e então divulgar para minha audiência. Dá só uma olhada aqui na minha primeira aula em 2017. Hi, Sarah. Hi, how are you? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Brazil, Okay. and it's my first session here, so I'm just testing and trying to see how it works. See how it works. E ao longo dos anos eu fiz aulas com vários professores que me marcaram muito, como a Lindy, o Tim, o Steven, o John, a Nákia. E esses são só alguns exemplos de profissionais com os quais eu me conectei para praticar o meu inglês, para conversar sobre o idioma e trocar experiências. Me conta se você lembra desses vídeos que eu gravei aqui pro canal com esses professores e posso deixar alguns links aqui na descrição se você quiser assistir também. Mas se você tá perdido, não sabe o que é o Cambly, sobre o que a Karina tá falando, calma que eu vou te explicar. O Cambly é uma plataforma na qual você pode fazer aulas particulares ou em grupos com professores e tutores que são falantes nativos do idioma e que são de diferentes lugares do mundo. Então você pode escolher o professor pelo sotaque, tipo de aula, pelos interesses, pela formação. E é muito legal porque é um ambiente seguro, sabe? São pessoas treinadas para te ensinar, para conversar contigo e ainda tem um chat com tradução automática para aqueles momentos de aperto, tipo, nossa, não entendi o que essa pessoa falou. E aí o professor pode digitar ali no chat o que ele quer comunicar, você clica para traduzir. Então o Cambly serve sim para todos os níveis do idioma, do básico até o avançado. Você pode inclusive na hora de agendar sua aula escolher um professor que fale também português, se isso for uma insegurança tua, né? Então isso é uma dica muito legal também. Gente, eu tenho quase 100 horas de conversação no Cambly. Então eu posso dizer com muita propriedade de uma pessoa que realmente usa, uma heavy user do Cambly, que é um excelente ambiente para você praticar o seu inglês, aprender, ainda mais se você quer dar aquele gás na sua carreira. Tanto que inclusive os alunos dos meus cursos do Pronunciation Masters e do English in Brazil são preparados para fazerem aulas com o Cambly, que é a nossa plataforma parceira. Então o English in Brazil e o Cambly estão com certeza conectados há muito tempo. Então com certeza o Cambly pode te ajudar com o que você precisa ao longo do seu processo de aprendizagem do idioma, mesmo que você já seja aí professor de inglês, enfim, é uma excelente forma de você conversar, praticar, e você pode conhecer tudo sobre a plataforma no link aqui na minha descrição e também ver uma oferta especial para você que está assistindo aqui o meu vídeo no English in Brazil. Então clica no link aqui para você checar essa oferta e também aprender mais sobre o Cambly. Mas vamos falar então sobre essas duas modalidades de aula que o Cambly oferece, né? Agora que você já decidiu fazer aula no Cambly, porque eu tenho certeza, vamos falar sobre as vantagens de você fazer aulas particulares dentro do Cambly. Primeiro, se você for muito tímido, é só você e o teacher ali, né? Uma pessoa treinada para te fazer falar, para te dar o tempo, te ajudar, né? Para ser compreensiva contigo. Então, assim, eu acho que dá menos vergonha, caso isso seja um issue, uma questão para você, né? Você tá ali, só você e seu professor, ele vai te fazer perguntas, você vai respondendo no seu ritmo, no seu tempo. Então, eu acho que isso pode ser uma grande vantagem para quem é muito tímido. Uma outra vantagem, obviamente, é o foco 100% em você, né? Então, você tem aquele período de aula, sei lá, é uma aula de 15 minutos ou de meia hora, esse período de tempo é pra você. Você não tem que esperar o colega falar. Enfim, você não tem que dividir o tempo do seu professor com mais ninguém. Esse tempo é todo seu. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é que a aula individual, a aula particular, a gente chama de on demand. Ou seja, você pode fazer a aula sem agendar, claro, dependendo do professor que estiver disponível online no momento, mas sempre tem professor disponível 24 horas por dia. Então, se você quiser fazer, sei lá, uma aula às 3 da manhã, vai ter um professor disponível no Cambly para te atender nesse horário, porque é o horário que sobrou na sua agenda. Então, assim, quando você faz a aula particular, você que escolhe os seus horários. Dá para fazer assim
sim, sem agendar com o professor que estiver ali online, mas também dá pra você agendar a aula. Enfim, eu quero fazer 2 vezes por semana com esse professor, também dá pra você fazer isso, tá? Mas eu acho que a aula particular te traz essa liberdade, né? Ainda mais dentro do Cambly, que você pode ter aula com uma variedade aí de professores. Então, você que escolhe o seu horário. Outra vantagem da aula particular é que você pode escolher, dentro de um leque enorme de opções, qual vai ser o foco da sua aula. Ela pode sim ser uma aula só de conversação. Você vai ligar a câmera, o professor vai perguntar: How are you? Tell me about yourself. Tell me about your country. What do you do? Então pode ser esse nível de aula aí você vai esquentando aí a conversa, falando sobre o seu país ou perguntando sobre o país dele. Dá pra ser assim, mas também você pode escolher um dos currículos disponibilizados pelo Cambly lá dentro da plataforma. O que são esses currículos? São aulas preparadas, né, slides que daí o professor vai seguir com você. Então você pode, inclusive, fazer aula preparatória para exames, para o TOEFL, para o IELTS. Tem esses currículos lá no Cambly. Tem aula sobre viagem. Eu quero aprender a falar sobre filmes. Tem uma aula que eu vi hoje de manhã sobre filmes e séries. Você pode escolher falar sobre esse assunto. Sobre carreira, desenvolvimento pessoal. Enfim, você pode escolher o tema da sua aula, porque a aula é sua. Então essa é mais uma grande vantagem. Outra vantagem é que todas as aulas vão ficar gravadas para você. Eu tenho a gravação das minhas primeiras aulas de 2017. Então isso é muito legal para você avaliar o seu desempenho. E sempre que algo aparece ali no chat, o professor escreveu alguma coisa e tal, isso aparece na review, na gravação ali. Você pode ver o que o professor escreveu. Então é muito mais fácil de você revisar. Então você pode inclusive baixar os vídeos, tá? Para salvar no seu computador se você quiser. É também uma oportunidade excelente para você praticar o seu inglês para sua carreira, porque na hora que você for procurar um professor, você pode procurar por interesses. Sei lá, eu quero um professor que conheça sobre marketing ou sobre programação, engenharia, sei lá. Então você pode procurar. Talvez não encontre exatamente, mas você vai encontrar um professor com interesse aproximado e aí você pode realmente trocar experiências, conversar em inglês sobre a sua carreira e aí o professor vai ter um conhecimento para te ajudar. Então, a escolha do professor é muito importante. Na hora que você for escolher o professor, pode levar em consideração uma porção de coisas, inclusive isso, inclusive os interesses desse professor. E as aulas particulares do Cambly, elas têm também um ótimo custo-benefício. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o valor quando você clicar aqui na descrição, porque considerando que são aulas 100% focadas em você, aulas particulares, o valor é muito interessante, então não deixa de checar aqui o link depois. Então essas são as vantagens que eu pensei sobre as aulas particulares dentro do Cambly. Vamos falar então agora sobre as aulas em grupo. Quais são as vantagens? Primeiro falando sobre como funcionam as aulas em grupo. Vai ser o professor e no máximo mais 2 colegas, então são 4 pessoas ali. Professor, você e no máximo mais 2 colegas. Então eu coloquei como vantagem aqui também, com as aulas em grupo, o fato de você ser tímido também. Como assim é uma vantagem na particular e no grupo também? Por diferentes motivos. Então se você for muito tímido, talvez ter outras pessoas ali compartilhando o mesmo ambiente, também se apresentando e conversando, talvez isso te deixe um pouco mais tranquilo, né? Então é legal você avaliar aí o que você considera melhor para si. Eu estou dizendo que pode ser uma vantagem por diferentes motivos, né? E você vê em qual motivo você se encaixa mais. Uma particularidade sobre as aulas em grupo é que elas são agendadas. Elas não são on demand, como as aulas particulares, ou seja, eu quero entrar exatamente agora. Não é assim, porque você tem que agendar com um grupinho, né, de pessoas. Tem muita disponibilidade de horário, então isso não vai ser um problema, horários, mas ela é agendada, tá? Então, isso é bom pra você que aí tem uma rotina de trabalho intensa ou de estudos, você já sabe, sei lá, eu só vou poder estudar às 6 da tarde, você já vai agendar ali uma turminha, aí você já pode agendar ali um grupo que se encaixe no horário que você pode estudar. Uma grande vantagem de você fazer aulas em grupo é o intercâmbio cultural. Então, você não vai necessariamente fazer a aula com outros brasileiros. Pode acontecer, né? Porque é por horário. Mas, você pode fazer aulas com um asiático, com um árabe. Eu já fiz aula com uma menina que era árabe. Enfim, é muito legal, porque você começa a perceber outros sotaques, né? Você entende que nós brasileiros temos um sotaque estrangeiro e outras pessoas vão ter os seus outros sotaques estrangeiros também. E isso é muito legal, sabe? E aí você também, se o professor pode fazer perguntas, tell me about your country. Aí você fala sobre o Brasil para alguém que talvez não saiba muito sobre o Brasil. Então isso dá até um gás, assim, para você conversar, sabe? Dei só um exemplo, né, de falar sobre o Brasil, porque na verdade as aulas podem ser direcionadas também, tá? Não só conversa livre. Então eu acho que essa troca é muito positiva e também para você treinar o seu listening
com outros sotaques, né? Então você vai ter o sotaque do professor, que vai ser um nativo, pode ser da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, mas vai ser um falante nativo do idioma, e você vai ter mais duas pessoas, dois falantes não nativos do idioma, para você realmente falar o inglês como ele é na vida real, porque a gente não vai só falar inglês com o falante nativo do idioma, a gente vai falar inglês com muitos falantes não nativos, então por isso o nosso ouvido tem que estar ajustado. Então uma grande vantagem que eu considero na aula em grupo é porque ele simula o inglês da vida real mesmo, né? Nessa coisa de você conversar com outras pessoas de verdade, talvez até se interromperem, né? Então acho que isso é muito legal. E também o inglês profissional, porque na verdade você pode também selecionar o tópico da aula. Tem sobre inglês para negócios, viagem, carreira, enfim, você pode escolher ali os assuntos tanto para você praticar o seu inglês for fun, né, para vida, ou também para sua carreira, focando em carreira. Então eu acho que isso é bem legal na aula em grupo, né, porque você pode focar em temas específicos na aula também, tendo toda essa experiência de troca cultural. Como eu disse, você vai ter que agendar a sua aula em grupo, mas elas têm disponíveis 24 horas por dia também, tá? Só para deixar bem claro, a diferença é que você tem que agendar, tá? Essa é a única diferença da aula particular. E o último ponto que eu considero uma grande vantagem da aula em grupo também é que o valor é mais acessível, né? É mais barato fazer aula em grupo, porque você tá ali dividindo o seu espaço de tempo com outros dois alunos, então com certeza o valor fica bem mais em conta. E olha, o valor é realmente bem em conta, considerando toda a tecnologia do Cambly, toda a preparação dos professores, então não deixa de clicar aqui no link para você dar uma olhada. Deixa aqui nos comentários se você já fez alguma aula no Cambly usando de repente um código meu, ou então se você é aluno English in Brazil, já fez alguma aula, para que outras pessoas que estejam acompanhando esse vídeo agora se motivem e também entendam como que funcionam as aulas por lá. Então esse foi um vídeo bem específico para te ajudar nessa decisão, espero que eu tenha contribuído. Se inscreve aqui no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo. Take care!